Olá, estudantes! Eu sou o professor Eleandro, professor de História, e hoje a gente vai ter uma aula sobre a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e também todo o processo de imigração, de urbanização e de industrialização que aconteceu nesse período. Vargas chega ao poder em 1930 por meio de um golpe para quebrar também as oligarquias estaduais, sobretudo as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, que dominavam a política nacional naquele período. Vargas dá um golpe com a ajuda dos militares e acontece também a chamada Revolução de 1930, quando Vargas chega ao poder e toma o cargo de presidente provisoriamente. Vargas coloca interventores nos estados também, para ele ter pessoas de confiança, pessoas com que ele pode contar para governar. Em 1932, nessa oposição a Vargas, em São Paulo acontece a Revolução Constitucionalista, com grande apoio da população, grande apoio da sociedade. Vargas acaba com a Revolução Constitucionalista, porém é forçado a realizar uma Assembleia Nacional Constituinte para formular outra Constituição e também para eleger o presidente. Em 1933 é formada a Assembleia Nacional Constituinte, com vários deputados, também com deputados classistas, que são eleitos por segmentos da sociedade, segmentos profissionais, e formula-se então uma nova Constituição e Vargas é eleito presidente de forma indireta e ele assume a presidência agora de forma constitucional em 1934, né? Até 34 outras questões surgem também. Surgem a AIB, Ação Integralista Brasileira, que se aproxima do fascismo italiano, com características fascistas, com palavras de ordem como Deus, Pátria e Família. A AIB chega a reunir 150 mil pessoas, um número bastante expressivo para a época também. E na oposição à AIB tem o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, junto com a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que luta por democracia, por um governo popular, e a ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, em 1935 tenta, junto com o PCB, tomar o poder por via da força, e ela realiza a intentona comunista, como ficou conhecido em alguns estados, porém essa ação comunista fracassa, né? E com esse fracasso, o anticomunismo surge e se fortalece bastante neste período aí já, e dá justificativa para o Vargas instituir o Estado Novo em 1937. Não realizou mais eleições e instituiu o Estado Novo em 1937, que é uma ditadura que vai até 1945. Também com o Plano Cohen, né, que em 1937 foi um plano forjado pela alta cúpula militar, pelos militares, um plano falso, mas que eles deram como autores o PCB, que era um plano que tomaria o poder por meio da força. Então, também aí esse plano Cohen, junto com a intentona comunista, com esse anticomunismo que surgiu forte, Vargas tem essa justificativa para tomar o poder agora de forma autoritária e de forma ditatorial. E Vargas assume, institui uma nova Constituição e assume o poder ditatorialmente até 1945. Vargas, desde 30, ele vem instituindo também e regulando as relações entre o Estado, os trabalhadores e os empregadores por meio de várias leis trabalhistas, né? Como a jornada de trabalho, o descanso remunerado, as férias, o salário mínimo. Em 1943, ele junta todas essas leis na consolidação das leis do trabalho, que é a conhecida CLT, uma questão muito importante também. Então, Vargas promove, cede, tutela esses direitos sociais, enquanto impede direitos políticos e também muitas vezes direitos civis. Então tem toda essa contradição também no governo Vargas, mas ele promove uma legislação importante para os trabalhadores, que é a questão da legislação trabalhista, com vários direitos sociais e também com a ajuda da classe operária organizada, com a ajuda dos sindicatos, que eram sindicatos corporativistas atrelados fortemente ao Estado, era o Estado que comandava esses sindicatos, e também reforçando que essas leis trabalhistas eram para trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais não, só conseguiram parte dessa legislação lá em 1963. Então,
O Estado Novo também foi um estado bastante técnico, criou conselhos técnicos nos estados, em substituição das assembleias legislativas, em substituição ao Congresso também cria esses conselhos técnicos. É um estado com uma arquitetura bastante corporativista e, claro, de forma autoritária, né? Vargas também institui um conceito que é muito importante na política brasileira desde então e até nos dias de hoje, que é o populismo. Vargas centraliza a figura de poder em sua pessoa, personifica isso e também gera aquela questão do mito como grande guiador do povo, como salvador do povo. É, até tem uma questão que ele foi conhecido como o pai dos pobres, por essa questão também trabalhista e por ser essa figura simpática, bonachona, que se relacionava sem mediadores com o povo. E a partir daí, muitos outros políticos na história brasileira, muitos outros presidentes também aderem a isso. Mas Vargas instituiu também políticas importantes de migração, então, em 3 rotas principais de migração. Uma para a Amazônia, para produzir borracha, para mandar para países que estavam participando da guerra. Inclusive, esses trabalhadores ficaram conhecidos como soldados da borracha. Outra rota para São Paulo e Rio de Janeiro, para trabalhar nas empresas e nas indústrias de construção civil e siderúrgica, principalmente. E outra rota para o oeste do país, com a política da marcha para o oeste, para ocupar esses territórios, evitando ameaças internas da separação de estados do Brasil e também ameaças externas vindas de outros países, como por exemplo a Argentina, aqui no Paraná e Santa Catarina, que disputava aqui uma parte do território. Então Vargas cria essa marcha para o oeste, inclusive no Paraná a gente teve aqui a Cango, que é a Colônia Nacional General Osório, que fez parte dessa marcha e colonizou essa região com brasileiros vindos dos mais do sul, né, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também, e colonizou essa região que era considerada um espaço vazio demográfico. Apesar de aqui terem ainda caboclos, indígenas, eram conhecidos como um espaço vazio, né? E também essa questão aí da política de integração nacional, política de nacionalização de Vargas, ele investiu fortemente em estradas, investiu na comunicação e fortemente na economia. E essa industrialização que surgiu com Vargas também fez com que os trabalhadores começassem a sair do campo para as cidades para trabalhar nessas indústrias, buscando também, com certeza, uma vida melhor, né? Foi criado o IBGE em 1938 para conhecer toda essa população, formular políticas, foi criada a questão das regiões, região norte, nordeste, sul, para enfraquecer ainda mais os estados, porque a população se identificava com a região e não mais com os estados, e tudo centralizava na figura do presidente. Então Vargas agiu fortemente nessa centralidade do presidente enquanto mandatário, na questão do enfraquecimento do Estado, investiu na industrialização do país, que promoveu a urbanização e também a migração, principalmente do povo nordestino e também do povo de Minas Gerais aí, e fortaleceu então a urbanização e a migração. E como tarefa eu deixo para vocês aqui, para vocês fazerem aí uma charge que representa esse momento de Vargas, esse momento da migração, da industrialização e da urbanização, que vocês sejam bastante criativos e que vocês também se atentem muito nessa questão aí da ditadura, da figura populista de Vargas, do povo saindo lá do Nordeste, de Minas Gerais, para buscar uma vida melhor em outras regiões, dessa questão do vazio demográfico mesmo com populações indígenas e caboclas nesses espaços, dessa integração nacional e da ditadura de Vargas, que chega ao fim em 45, quando ele é também deposto do poder. Depois aconteceu eleições no mesmo ano e o Gaspar Dutra foi eleito, outro militar eleito presidente da República.